É isso aí, galera. A gente vai fazer hoje o arroz carreteiro. Eu tinha falado para vocês antes sobre o baião de 2, mas eu não consegui o feijão verde, que é como eu gosto de fazer o baião de 2, e a gente está naquela pegada de fazer o que a gente tem em casa. Bom, hoje eu estou na casa da minha sogra, um ambiente mais aberto, então vocês vão ouvir barulho, tem crianças passando, a gente está fazendo um churrasco aqui, mas eu resolvi fazer mesmo assim essa receita para vocês. Então, eu vou harmonizar essa receita com esse vinho argentino, o Mil Amore, tá? É um vinho que está bem redondo. Deixa eu até ver que safra que ele é, para passar para vocês um 2015. Tá redondaço o vinho, tanino leve, vai contrastar um pouquinho com a gordura, que o arroz carreteiro é um arroz um pouquinho mais gordo, né? Mas vai dar tudo certo, tá? Então vocês podem usar vinhos da uva Malbec ou vinhos da uva Cabernet Franc, fica muito bom também. Então vamos aos ingredientes. Depois eu passo a listinha para vocês de como que vai ser cada ingrediente, mas essa receita é meio feita no olho mesmo, tá? A gente vai usar calabresa, cortei pequenininha. A gente vai usar bacon, também cortado bem pequenininho. Carne de sol, essa carne de sol foi eu que fiz, é um colchão duro, maturado em sal, rapadura e pimenta, por 15 dias, tá? Se alguém quiser a receita de como faz essa carne em casa, eu ensino pra vocês, não tem problema algum. A gente vai usar alho, cebola e o cheiro verde. Pra deglaçar isso tudo, eu vou usar cachaça, tá? Isso aqui é uma cachaça de alambique, daquela bem branquinha. E é óbvio, o arroz. Qual é a diferença, então, do carreteiro comum? Eu não vou trabalhar com água aqui, eu vou trabalhar com o meu caldo de frango, tá? Eu vou usar um caldo de frango, um fundo de frango, que eu já mostrei pra vocês outras vezes como é que faz. Mas se tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá bom? Vamos cozinhar? O que a gente vai fazer agora? Ó? Vou trabalhar com uma panela de paella, fogo alto, tá? Aqui a gente tem aquele fundo de frango, que eu já ensinei pra vocês como é que fazem. Panela quente. Vamos esperar a panela aquecer um pouco. Bom, gente, dando uma recapitulada, fundo de frango nada mais é do que os ossos do frango, que eu cozinhei por aproximadamente 2 horas, junto com alguns legumes, tá? Então essa receita vocês já têm. Se vocês precisarem, me pedem, me cobram aí no grupo, na página do YouTube, que eu passo para vocês a receita novamente. Bom, essa panela já está razoavelmente quente. A gente começa com bacon. Essa sequência é importante porque a gente precisa extrair a gordura para não precisar acrescentar mais gordura, para não ficar muito pesado. E vocês podem observar que eu não coloquei sal aqui, ó, porque tem sal aqui na carne de sol, tem sal na calabresa e tem sal no bacon. Então tem que ter muito cuidado com o sal para não ficar salgado. Importante esse barulhinho. Depois eu passo essas medidas para vocês, mas ó, isso aqui é de olho, tá? Melhor fazer o olho. Eu tô fazendo uma receita aqui que vai dar mais ou menos para 6 a 8 pessoas comerem. Deixa eu beber um pouco de vinho aqui que a voz está ficando ruim. Bom, ó, tô usando Mil Amore, tá? Vai ser o vinho que eu vou não só beber durante, mas como antes e depois. Ó, o bacon tá começando a dar uma fritadinha, né? Tá começando a suar. Nesse momento eu já gosto de colocar a calabresa. Basicamente a mesma quantidade de bacon. Tá? Então, se vocês estiverem aí preocupados com medida, tenta fazer essas medidas de olho que vai dar certo, tá? Então, a gente tem aqui ó, a mesma quantidade de bacon e a mesma quantidade de calabresa. Todos os dois cortados bem pequenininhos. Não sei se vocês estão ouvindo aí o barulhinho da panela. Essa música da cozinha, isso é muito importante, isso demonstra que está refogando bem. Tem uma dica que eu queria dar para vocês, que é o seguinte, gente, ó, a maioria das pessoas coloca cebola e alho junto. Esses ingredientes têm uma cocção diferente.
Então, por exemplo, você refogar a cebola e refogar o alho junto, fatalmente você vai queimar esse alho. Vai dar um leve amargor no prato que não vai dar muito certo. Tá bom? Então, ó, vou entrar agora com a carne de sol. Basicamente, a quantidade da calabresa e do bacon. Tá? Vocês podem observar que essa carne está um pouquinho gorda, é proposital. Como eu falei, eu não vou usar gordura a não ser essa daqui da carne, né? Das carnes, das proteínas que eu estou usando. Então eu coloquei mais ou menos a quantidade da calabresa e do bacon juntos. Estou usando aqui uma panela de paella, que eu gosto de fazer carreteiro em panela de paella. Aí caiu um pedaço de carne. Importante se refogar bem, tá? Porque a gente precisa desse sabor aqui, a gente precisa desse queimadinho, desse fundinho de panela, para quando eu for deglaçar com a cachaça, esse sabor todo pro arroz. Vou colocar mais um pouquinho, que tô achando pouco. Olha aí, então a gente já tem aqui a carne de sol curada em rapadura. A gente já tem o bacon, a calabresa. E eu vou adicionar a cebola agora. Cebola eu vou colocar toda, tá? Ela vai começar... a refogar junto com a carne, junto com as carnes, né? Bom, a medida do arroz é importante eu falar para vocês. Lembra que eu sempre falei, você coloca uma medida de arroz para 2 medidas de água. E aí você utiliza 5 minutos em fogo alto, 5 minutos em fogo baixo e 5 minutos desligado. Aqui vai alterar um pouco porque essa panela é aberta, a gente está num ambiente aberto e você vai precisar adicionar um pouquinho mais de água. Mas o que eu costumo fazer é o seguinte, faz primeiro essa forma, essa medida até antes do desligar. Então você faz o fogo alto, faz o fogo baixo, observa como é que vai ficar isso, para depois pensar em adicionar água. Porque muitas vezes o próprio arroz já absorve isso, tá bom? Vamos cozinhar? Bom, pessoal, ó, esse é o momento que a gente tem que adicionar o alho. Se vocês perceberem aqui no fundo da panela, ó, já está começando a dar aquela sujeirinha. Essas carnes estão refogando aqui por aproximadamente 10 minutos, tá? Então eu adiciono o alho agora. Mais ou menos essa quantidade, ó. Por que tá essa quantidade de alho? Fala, chefe, tá com muito alho? Tá, eu tô cozinhando para mineiro. Mineiro gosta de alho. Então, ó, dá-lhe alho. Quem não gostar muito de alho, a receita ideal seria a metade disso aqui, tá? Então eu refogo esse alho bem pouquinho, nada de exagero. Porque se eu refogar demais o alho, ele vai amargar. E lembra que isso aqui ainda vai cozinhar, então vai saborizar o arroz, tá? Então não se preocupem com essa quantidade de alho aqui. Bom, panela tá com aquele caramelo, né? Com aquele mylar todo ali grudadinho. Esse é o momento que eu costumo colocar a cachaça. Aí você tem duas opções. Ou você coloca o arroz, refoga o arroz e adiciona a cachaça, deixa secar e depois você vem com o caldo ou com a água que você estiver usando. Ou você coloca a cachaça agora. Eu vou colocar o arroz primeiro para refogar o arroz e depois adicionar a cachaça. Para dar uma coisa parecida com risoto, entendeu? Então, ó, uma xícara de arroz. Lembra que eu vou usar 2 vezes essa quantidade de água, né? Então aí você refoga o arroz como qualquer outro arroz que você refoga em casa. Não tem diferença, ó. De baixo para cima, a gente vai trazendo o fundo, né? Tentando trazer aquele sabor de baixo para cima. Não precisa preocupar em refogar muito, tá? Não tem problema isso, não se preocupem muito com isso. Esse é o momento também que se você gosta de páprica, você adiciona páprica. Se você gosta de açafrão, você adiciona açafrão. É nesse momento. Bom, para que a gente não corra aqui um risco de um acidente, eu vou abaixar o fogo para colocar a cachaça. Então, ó, fogo baixo, estou adicionando a cachaça. Adicionei a cachaça, retiro. Agora sim, fogo alto. E aí eu misturo delicadamente.
Se eu misturar muito rápido e esse álcool virar aqui, pode provocar um acidente, tá? Ah, eu gosto de flambar. Desligo o fogo, jogo o fósforo aqui dentro que flamba, tá bom? Eu no momento aqui não preciso flambar, por quê? A minha intenção é tirar esse fundinho da panela, ó. Olha o fundinho da panela saindo aqui. Essa é a intenção do fundinho da panela. Então, ó, panela quente, a cachaça já está praticamente secando, quer dizer, o arroz está absorvendo. Aqui vem o cheiro do álcool ainda, né? Eu sinto o cheiro do álcool, da cachaça deglaçando. Se vocês observarem, a cor do arroz já está mudando. Ó. Então, a gente deu uma misturadela aqui. E agora a gente vai vir com o fundo de frango. Eu vou desligar porque ele já está bastante quente. Tô aqui com medo de queimar minha mão, mas vamos lá. Mão de chefe não queima. Rapaz, queima sim. Ó. Então, tá aqui próximo. Vamos lá, conchinhas. Lembra que eu tô fazendo aqui no olho, mas a medida são 2 xícaras dessa. Eu vou até colocar aqui para vocês observarem, ó. Eu vou adicionar 2 xícaras dessa, só que agora eu vou colocar uma em fogo alto e vou colocar outra já já. Ah, chefe, continua cozinhando na panela aí, continua. Esse queimadinho de fundinho de panela que os espanhóis tanto gostam, pois é. Minas Gerais o povo adora isso também. A gente chama de, em Minas, né, o pessoal chama de rapa. Agora o nome mais bonito disso pra mim é como o pessoal chama na Bahia, que é pegadinho. Pegadinho do arroz. Bom, vamos lá. Então, a gente vira essa xícara aqui delicadamente. Não tem ninguém querendo fazer um acidente aqui, né? Ninguém tá querendo se queimar. Então, xícara de arroz. Ó, apareceu um pano aqui. A gente tem que agora embebedar esse arroz com esse caldo. Percebam aqui a fervura. Ó, por aqui eu já percebo que eu vou ter que colocar um pouquinho mais de água. Então, provavelmente será uma medida e meia daquela, tá bom? A gente fala das duas quantidades de água para uma quantidade de arroz, mas aqui provavelmente eu vou ter que usar 2,5. Mas é isso aí. Agora é contar no relógio. 5 minutos em fogo alto, 5 minutos em fogo baixo, 5 minutos desligado. O arroz já está no ponto que eu gosto, ó. Esse é o ponto que eu gosto. Eu vou desligar ele agora, tá vendo, ó? Ele tá assim, passou um pouquinho ali do ponto ao dente. O carreteiro é um arroz mais molhadinho, um arroz caldoso, né? Então vocês percebem que tem bastante caldo aqui, ó. Por que eu desliguei a panela? Para que o arroz comece agora a absorver esse caldo e ele mantenha essa característica de arroz caldoso. Então, esse é o ponto. Tá pronto o nosso arroz carreteiro. Espero que vocês façam a receita, espero que a de vocês dê certo como a minha. Bom, o que teve aqui que eu mudei? Eu acrescentei. A quantidade de água não foram 2 vezes, foram 3 vezes, tá? Eu tive que colocar 3 vezes a quantidade de água. É isso aí, o arroz está pronto.